Vamos aqui falar de um problema muito comum, fonte de pesados prejuízos e transtornos para os produtores de cana-de-açúcar, que são as falhas nos canaviais, tanto na brotação do plantio quanto na das soqueiras. Ainda bem que existem soluções viáveis para ele. Examinemos esta questão de forma bem direta e objetiva, detalhando suas causas e apontando algumas soluções mais recomendáveis para este problemão. Algum percentual de falhas de brotação é previsível e até esperado. Índices até 3% são dificilmente reduzidos. O problema começa quando este limite é ultrapassado, podendo, facilmente, chegar a 50% ou até mais, principalmente no plantio mecanizado. Algo, então, terá que ser feito, senão os prejuízos só vão aumentar. Podemos considerar que haja 4 níveis de falhas: uma faixa normal, até 3%, uma já prejudicial, até 7%, uma de advertência, de 7 a 15%, e outra acima de 15%, que demanda imediatas ações mitigadoras. Índices acima de 25% devem ser criteriosamente avaliados caso a caso, porque as ações de correção são muito onerosas, podendo até se inviabilizar economicamente. Até 3% a cana compensa naturalmente pelo maior perfilhamento, engrossamento e crescimento dos colmos vizinhos à falha, por conta da maior penetração de luz e maior disponibilidade de água e nutrientes. Nestas falhas é comum ocorrerem infestações de ervas daninhas muito agressivas, especialmente as de porte alto, como o colonião e a mamona, por exemplo, e as trepadeiras, como a corda de viola e a mucuna preta. Estas daninhas se aproveitam dos fertilizantes, defensivos, bioinsumos e corretivos aplicados na área e crescem com vigor, florescendo e se espalhando rapidamente, criando problemáticos bancos de sementes que vão facilitar as reinfestações futuras. Suas densas reboleiras são de oneroso e difícil controle. Caso não sejam combatidas, dificultarão fortemente as operações subsequentes de tratos culturais e colheitas. Falhas são algo feio de se ver, mas são tão presentes quanto indesejáveis em quaisquer canaviais, do maior ao menor, do mais ao menos tecnificado. Cabeceiras pesoteadas nas operações de transbordo. Compactação de solos impedindo a brotação de soqueiras. Área de plantio com 49% de falhas. Mato nascendo nos malhadores de transbordo. Reboleira de mato combatida tardiamente. As causas são as mais variadas, dentre as quais podemos citar: solos mal preparados ou trabalhados às pressas, com manobras descontroladas, deixando torrões e faixas compactadas. Mudas de má qualidade, com idade superior a 11 meses, brocadas, com gemas danificadas ou já brotadas, toletes com rachaduras longitudinais ou esgarçados pelo corte, mudas provenientes de touceiras doentes, entre outras possíveis causas que possam comprometer sua brotação regular. Empoçamentos de água ou vinhaça, indicando o preparo de solo deficiente, gerando falta de oxigenação para o solo e para as brotações. Profundidade inadequada dos sulcos de plantio, em geral por sulcação em áreas compactadas. Da mesma forma, a má regulagem dos elementos de sulcação e de cobrição. Incidência de pragas ou doenças nas mudas ou colmos de plantio. Aproveitamento de soqueiras comerciais como fontes de material para plantio. Cobertura dos toletes com excesso ou falta de terra, sobreposição de toletes em sulcos em formato de V, causando bolsões de ar, cobrição com solo muito úmido ou muito seco, distribuição irregular de colmos no sulco de plantio, deixando espaços vazios, cobrição tardia que gera excessiva exposição ao ressecamento, entre várias outras possíveis causas de falhas nestas operações. Os sulcos de geometria trapezoidal são os que apresentam as melhores brotações pelo maior contato com o solo, sendo, por isto, preferíveis aos de perfil em V. A idade das mudas, como dissemos, é fundamental para garantir uma ótima brotação. Quanto mais novas, maior é o poder de brotação das gemas e dos primórdios radiculares.
mudas muito novas, por outro lado, por possuírem mais baixos teores de fibras, são mais propensas a rachaduras verticais e ao esgarçamento horizontal por ocasião de sua colheita e distribuição. Cultivo agressivo e o excesso de palha abafando a rebrota da soqueira aumentam as possibilidades de falhas no estande do canavial. O uso de matéria orgânica curtida nos sulcos de plantio também ajuda bastante a manter a umidade, favorecendo, assim, a brotação das gemas e a obtenção de melhores estandes nas lavouras, reduzindo sensivelmente os índices de falhas. Produtos enraizadores também podem ajudar neste sentido. Para se estender o plantio a épocas desfavoráveis é obrigatória a utilização de irrigação de salvamento, antes e após a sulcação e a cobrição das mudas, aplicando-se de 40 a 50 mm em 3 etapas, uma antes, de 20 mm, e outras 2 após o plantio, para garantir o pegamento. A utilização de fungicidas protetores no período frio e seco é recomendável para evitar o ataque de fungos do complexo de podridões, como a vermelha, abacaxi, a difusarium e outras de raízes, comuns nestes casos. As variedades têm comportamento diferenciado também neste aspecto, particularmente quando o plantio é mecanizado, modalidade que hoje representa quase 60% da área plantada. As mudas de algumas variedades super precoces, como a RB 855156 por exemplo, não devem ultrapassar 9 meses de idade, pois serão maiores as chances de não brotarem bem. Variedades com entrinós mais longos, com menor densidade de gemas por metro linear de sulco de plantio, como é comum na RB 867515 por exemplo, demandam maior quantidade de toletes no sulco. Independentemente da variedade, as mudas precisam ter boa reserva de água e de nutrientes, principalmente de nitrogênio, para garantir uma brotação mais rápida. Por outro lado, colmos finos, secos ou desidratados, com gemas entumecidas, enraizados, com ataque de brocas e com alta concentração de açúcares, têm maior propensão a falharem. É desejável que as mudas apresentem ATR menor que 110 kg por tonelada e açúcares redutores ao redor de 2%, independentemente da variedade e da época de plantio. Para prevenir as falhas na formação dos canaviais deve-se ainda atentar para uma das mais importantes operações desta fase, que é a retirada das mudas, hoje feita com colhedoras mecânicas especialmente adaptadas para que os toletes e as gemas não sejam tão danificados. Cuidados como a maior frequência de troca, alinhamento e afiação das lâminas do cortador de base e dos facões síncronos, e o emborrachamento de todas as partes que entram em contato direto com as gemas, podem reduzir pela metade a ocorrência de danos mecânicos a elas, principalmente quando da colheita de mudas de variedades que as apresentem mais salientes ou ocasionalmente mais entumecidas. Este gráfico, elaborado pela consultoria do Grupo IDEA, ilustra a relação direta entre os percentuais de falhas e os de perdas na produção. Assim, 10% de falhas em um canavial de 80 toneladas por hectare e espaçamento de 1,5 m, implicam em perda média que pode chegar, nesta produtividade, a 8 toneladas por hectare, produção que pode fazer a diferença entre o prejuízo e o lucro a serem colhidos nesta área. Também na colheita, algumas providências devem ser tomadas para evitar o abalo e o arranquio de touceiras, como, por exemplo, a regulação da velocidade de deslocamento das máquinas, ajustando-a às condições presentes de cada situação local de colheita, como a produtividade da área, o nível de tombamento, relevo muito acidentado, sistematização das linhas de plantio e nivelamento do terreno, entre outros fatores que afetam diretamente a qualidade das operações. O treinamento sistemático dos operadores destes equipamentos também é medida imprescindível. As trocas regulares das lâminas do corte de base, a manutenção do paralelismo da operação, principalmente em cana tombada, a minimização de manobras sobre as soqueiras, entre outras medidas mitigadoras, são ações obrigatórias para que estas operações ocorram sem excessivos danos ao canavial.
seja no plantio ou na colheita. Uma vez ocorrida a falha, é bem mais difícil e onerosa sua correção, e os prejuízos dela decorrentes serão contabilizados por todos os cortes subsequentes, até o último. As falhas representam muito mais que perdas diretas de produtividade, mas também econômicas, porque nestes pontos o produtor aplica fertilizantes, herbicidas, inseticidas, calcário, gesso, bioinsumos, vinhaça, torta de filtro, paga arrendamento e não tem nada em troca, senão ainda mais despesas, retrabalhos e desperdícios. Além de todas as causas aqui destacadas, pragas como os fenóforos, os cupins e o migdolos, que causam destruição direta do sistema radicular, também são responsáveis por grande parte destas falhas. O mapeamento antecipado destas pragas e seu imediato controle é fundamental para não se colocar tudo a perder. O alcance de altos níveis de performance agrícola e financeira não é uma mera opção, mas uma necessidade para o produtor moderno de cana-de-açúcar, já que não é novidade que altas rentabilidades só são atingidas com altas produtividades. Também aqui vale o velho e sábio provérbio popular: é melhor prevenir que remediar.